Você está vivendo ou só existindo? Porque a maioria das pessoas não vive, apenas passa pela vida. Acorda, cumpre rotina, resolve os problemas, distrai a mente. Mas quando vê, o tempo já foi embora. Mas a vida não foi vivida. A pessoa vive naquele piloto automático. Vive cansada, vive ocupada, mas não vive com um propósito. O existir, o estar vivo é automático. Agora o viver, não, o viver é consciente. Porque você tem que sentir que está construindo algo. Você está construindo algo ou só reagindo ao dia a dia? Você escolhe, você faz as suas escolhas ou só aceita o que a vida te traz? Você vive ou simplesmente sobrevive? Porque tem muita gente que confunde. Sabe aquela rotina cheia, o dia corrido, né? Ele junta tudo isso e acha que está vivendo uma vida com sentido. Será? Tem gente que respira, mas já desistiu de viver faz tempo. Essa é uma frase forte, que às vezes, infelizmente, se ganha força no dia a dia. Nós temos que viver, não só existir. Agora imagina uma coisa, se a vida é uma oportunidade para a gente evoluir, e é uma oportunidade de evolução, e você está no piloto automático, você viver no piloto automático é como faltar a aula, sem perceber. Você está presente, mas não está aprendendo. Simples assim. Você está tomando decisões ou só respondendo ao que aparece? Você está conduzindo a sua vida ou só sendo levado por ela? Aí são boas perguntas, né? Na verdade, é como dirigir um carro. Você sai, pega o caminho, chega no destino, mas não lembra ou nem lembra do trajeto. Agora imagine viver a vida inteira assim. Seria bom? Não, com certeza não. Talvez o problema realmente não seja a nossa vida. Talvez seja a forma como nós estamos vivendo ela. Deixa eu descrever. Um dia comum, na maioria das pessoas. Acorda com sono, pega o celular, antes de levantar, corre contra o relógio. Faz tudo, faz as coisas no automático. Resolve o problema o dia inteiro. Chega em casa, cansado, se distrai para esquecer, e aí dorme e repete tudo de novo. Você conhece essa rotina? Quantos aqui já viveram algo parecido hoje? A gente não percebe, mas a gente está vivendo no modo automático. Você não pensa, você só reage, não escolhe, só segue em frente, não vive, só cumpre. É como se a vida estivesse acontecendo sem a gente estar presente nela. O papel das distrações, né, hoje, para a nossa realidade, no nosso mundo moderno, hoje a gente foge do silêncio. Celular o tempo todo, vídeo atrás de vídeo, música o tempo inteiro, distração constante. Não sobra espaço para pensar, nem para sentir. A gente preenche o tempo para não encarar a própria vida. Às vezes é assim mesmo. Então é aí que mora o perigo. Nós temos que começar a mudar esse panorama. A gente sair desse piloto automático. Começar a ver e dar valor à sua vida. Passar a valorizar aquilo que você tem. Porque o problema de você viver no piloto automático é que ele não faz barulho. As coisas que acontecem não doem na hora. Não chama atenção, parece normal. Mas esse piloto automático ele vai te roubando a vida aos poucos. Você não percebe que não está vivendo. Por quê? Porque você se acostumou com isso. Já aconteceu de você viver uma semana inteira e não lembrar de quase nada dela? Já aconteceu com alguém? Isso é existência automática. Mesmo com tudo isso,
tem algo que muita gente sente, mas quase ninguém fala. É um vazio. Realmente é um vazio, sabe? Aquela sensação de que falta algo. Uma inquietação sem um motivo claro. Uma tristeza leve, mas constante, aquela que não para. Insatisfação mesmo quando tudo está bem, ou pelo menos parece bem. De repente você percebe, caramba, é isso, né? E o que a gente faz com esse vazio? A gente tenta preencher com distração, com consumo, com redes sociais, com prazer momentâneo. Mas olha, isso não resolve. A gente tenta preencher o vazio com coisas, mas o vazio não é de coisas. O vazio não é falta de algo fora, é falta de sentido dentro. Mas por que isso acontece? Segundo o Espiritismo, a nossa doutrina, o ser humano não é só corpo, ele é espírito em evolução. E o espírito precisa do quê? De propósito, de crescimento, nós estamos aqui para crescer, de sentido. Quando isso falta, aparece o vazio. Você pode ter conforto, mas não ter paz. Você pode ter distração, mas não ter direção. Aliás, você pode ter tudo e ainda sentir que falta alguma coisa. Por quê? Porque o espírito não se alimenta de aparência. O vazio é o grito silencioso da alma, pedindo sentido, conexão com a vida real. Tem gente que tem tudo, mas não é feliz. Gente que vive ocupada, mas se sente perdida. Gente que sorri, mas está vazia por dentro. Talvez você não esteja cansado da sua vida. Talvez você esteja cansado, sim, de viver sem propósito. Porque quem só existe sempre sente esse vazio. Né? A conexão do existir com o viver. E sabe o mais importante? Esse vazio não é um problema. Esse vazio é um sinal. É verdade. O significado desse vazio é que falta algo mais profundo. Sinal de que o espírito quer crescer. Sinal de que você não nasceu só para isso. E o mais importante, a coisa que nós podemos esquecer, que o vazio não veio para te destruir. Ele veio, na verdade, para te despertar. Que quem vive sem sentido sente vazio mesmo com tudo. O mundo oferece distração, mas a alma pede direção. Porque o vazio não é fraqueza, é alerta. É assim que nós temos que olhar. Quando a alma não cresce, o coração acusa. Vamos olhar coisas também um pouco com a visão espírita. Vamos sair do reflexivo e entrar um pouco no sentido da vida. Se a vida fosse só nascer, viver e morrer, talvez tanto faz viver ou só existir, ou fizesse viver ou só existir. Mas se não for assim? Porque dentro da visão espírita, você não está aqui por acaso. Você não nasceu do nada. E não vai desaparecer depois. Nós temos um propósito. As nossas encarnações são contínuas. Não podemos esquecer que você é um espírito em jornada. Antes de nascer, você já existia, você já tinha história, você já tinha passado algumas vezes, você já teve as suas experiências, os seus aprendizados, os seus sucessos e os seus fracassos. Você participou do planejamento da sua própria vida. Você já decidiu há muito tempo atrás o que aconteceria, como é que você iria enfrentar isso, ou se você iria enfrentar. Então aquela rotina que a gente chama de normal, essa vida, eu não sei qual é o meu propósito, pode ser exatamente o cenário que você precisa para evoluir. Você concordou e está aqui vivendo o dia a dia. E você tem uma responsabilidade espiritual nisso tudo. Porque se a vida tem um propósito,
Então, viver sem consciência, viver com esse vazio que nós conversamos, é desperdício. Nós temos que lembrar que cada dia é uma oportunidade. Cada escolha constrói seu espírito. Cada atitude gera consequência, isso é verdade. Mas a cada passo você tem que procurar um sentido para a sua vida. Você não está só passando o tempo aqui. Você está se tornando alguém. E alguém melhor. Se você veio aqui com um propósito, e com certeza você veio, o que você tem feito com ele? Você está vivendo a vida que precisava viver? Ou está apenas ocupando espaço no mundo? A vida não é um intervalo vazio. É um campo de evolução. E é nesse campo que nós temos que jogar. Por exemplo, eu poderia perguntar, se hoje fosse o último dia da sua vida, você sentiria que viveu? Ou que apenas passou? Você evoluiu esse ano? Você melhorou como pessoa? Você venceu algum defeito? Ou você continua sendo o mesmo, só que mais velho? Algumas verdades incomodam. Por exemplo, o tempo passa automaticamente, mas a evolução não. Tem gente que vive anos, acumula experiências, mas não muda. Isso é só existir. Só existir. Tem gente que está há 10 anos vivendo o mesmo ano, repetido. É sempre igual. Sempre igual. O perigo invisível disso tudo não é o erro. Não é como a pessoa vive ou deixa de viver. É a estagnação. Não mudar, não crescer, não refletir. O maior risco de tudo isso não é cair, é se acostumar a ficar no chão. Né? Se a sua vida continuar exatamente como está, quem você será daqui a 10 anos? Nós temos que realmente viver. Fazer a nossa vida procurando evoluir, procurar as coisas boas, aquilo que vai nos colocar para frente. Né? Vamos imaginar uma coisa, por exemplo. Imagine que a sua vida é um livro. Cada dia é igual a uma página. Cada escolha é igual a uma linha. Cada atitude é uma palavra. Aí a gente pensa, aí vem um impacto. Tem gente escrevendo uma história. E tem gente só virando página. Alguns livros são cheios de significado, crescimento, transformação. Tem outros livros que são repetitivos, vazios, sem direção. E o mais curioso é que os dois tipos de livros têm o mesmo número de páginas. Todo mundo vive as mesmas coisas, os mesmos tempos. Mas o resultado é bem diferente, as pessoas são bem diferentes, porque uns realmente vivem, se preocupam em evoluir, se preocupam em crescer, e outros existem apenas. Né? Isso tudo tem uma responsabilidade pessoal. Pensa bem, Deus te deu o papel, mas Deus não escreveu a sua história. Isso te conecta com uma coisa que se chama livre-arbítrio. Se alguém lesse a história da sua vida hoje, até hoje, se sentiria inspirado ou entediado? Né? Como é que foi a tua vida? Como você acha que foi a tua vida? Proveitosa? Inspiradora? Isso é pra gente pensar. Né? O problema, comparando com o livro, o problema não é ter páginas difíceis, que sempre tem. O problema é não escrever nada com elas. Né? Enquanto você estiver vivo, o livro ainda está sendo escrito. Ou seja, ainda dá tempo. Nós temos tempo para progredir, nós temos tempo para mudar, para repensar os nossos valores e começar a viver em vez de só existir. Imagina uma coisa. Imagine que você está dentro de uma ampulheta. Não é uma ampulheta comum. Essa ampulheta comum é a sua vida de hoje, dessa encarnação. É você imaginar a areia está caindo, grão por grão, silenciosamente, sem parar, um atrás do outro. Não dá para segurar a areia. Não dá para voltar o grão que caiu, já foi.
Não dá para negociar com o tempo. A única coisa que dá para fazer é decidir o que fazer. Agora que essa areia já caiu. Porque a ampulheta nunca para. E nós olhamos a nossa vida dessa maneira. A gente vive como se tivesse tempo infinito nessa encarnação. E não é verdade. Né? A ampulheta nunca para, não esqueça. Né? Tem gente que dentro da ampulheta, distraída, como se vive como se o tempo não acabasse nunca, não tivesse nunca acabando. Vive preso no celular, preso na rotina do dia a dia, preso em coisas pequenas, em coisas que não valorizam a sua alma. Vamos pensar, uma pergunta. Se você olhasse a sua ampulheta, a sua vida dessa encarnação, hoje, como é que está o seu tempo? O tanto de areia que já caiu, você estaria orgulhoso de como está usando o tempo toda essa areia que caiu? Ou você estaria preocupado com o tempo que está deixando passar? Porque lembre-se, o grão não volta, o tempo não volta. Então nessa encarnação, lembre-se, Deus não te deu tempo infinito. Ele te deu tempo suficiente, creio, porque Ele é justo, para você melhorar, para você subir. Então aprenda a viver de acordo com isso. Não exista apenas. Lembre-se que você é um espírito em construção. E como você está em construção, você ainda tem muito que pode ser desenvolvido. Enquanto cai areia, você ainda pode mudar. Você ainda pode viver de verdade. Que o problema não é o tempo estar acabando. É a gente agir como se ele não estivesse. Pense nisso. Precisamos viver plenamente. Não apenas passar por essa encarnação existindo. Temos que evoluir, procurar nos colocarmos diante da vida como se valorizássemos mesmo o presente que nos foi dado. Porque estar encarnado, voltar a viver, ter a chance de evoluir um pouco mais no caminho para o mais elevado é um presente de Deus, o qual nós temos que valorizar. A figura da ampulheta é perfeita, mas temos que saber que as ampulhetas são recomeçadas em cada encarnação. Isso graças à bondade que Deus nos dá. O processo de encarnação é longo, mas dá resultado. Muitos milhões de espíritos passaram por isso e hoje estão colocados num patamar que um dia alcançaremos. Então, com tudo isso, procure viver, não apenas existir. Aproveite a sua oportunidade. Um grande abraço.